Apresentação do segundo painel com o mesmo tema sobre a jurisprudência ambiental do Superior Tribunal de Justiça. A mesa diretora está assim composta: o excelentíssimo senhor ministro Napoleão Nunes Maia Filho, presidente da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça e presidente dos trabalhos, e os ilustres palestrantes deste painel, os excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, ministro Benedito Gonçalves e o ministro Sérgio Cuquina. Em nome da organização do evento, apresentamos as boas-vindas aos ilustres integrantes da mesa. E, neste instante, para coordenar e presidir os trabalhos, com a palavra, o senhor presidente da mesa, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Bom dia a todos. Já podemos começar? Cadê o... Podemos começar? Cadê a programation? Cadê a programação? Sim. Nem eu. Cadê o nosso diretor? Cadê a programação, por favor? Esse aqui, né? Bom, mais uma vez, boa tarde a todos os presentes. É uma alegria tê-los aqui para participarmos todos juntos de mais essa rodada sobre as reflexões a respeito do direito ambiental, que é, como todos sabemos, uma preocupação urgente e grave. A palestra, ou as palestras, as intervenções serão feitas agora pelos eminentes ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio Cuquina. Os três da primeira sessão do egrégio STJ, que aprecia e decide, como todos sabemos, as questões de direito público, entre as quais se inserem, naturalmente, os problemas ambientais. Eu queria, antes de passar a palavra, em primeiro lugar, para o ministro Benedito, depois para o ministro Cuquina e, por último, para Vossa Excelência, não é isso? É assim? Pronto. Vamos na ordem alfabética. Tá bom? Pois bem, queria fazer uma breve reflexão sobre o assunto da improbidade que foi referido na palestra anterior pelo ministro Mauro. Não há dúvida nenhuma que os atos ímprobos podem ocorrer em qualquer esfera da administração, particularmente na esfera financeira, e também, como é lógico, na esfera da improbidade. Eu queria contar rapidamente uma história que é bem ilustrativa do que quero dizer para vocês. No fim do período do governo de Péricles, em Atenas, no século V a.C., que é justamente chamado de século de ouro, ou século de Péricles, instalou-se em Atenas uma ditadura de 30 tiranos, entre os quais havia um chamado Pisístrato, e um famoso general ateniense, herói de muitas guerras de Atenas, chamado Alcibíades. Em virtude da ascensão dos 30 tiranos, ele se retirou de Atenas, se exilou, digamos assim, voluntariamente da cidade. E o tirano Pisístrato mandou uma embaixada a ele, convidando-o para regressar à pátria, Atenas, que ali era a pátria dele, onde ele nasceu, tinha a família, os pais, etc. E o general Alcibíades respondeu que não voltaria. Não volto, não. E o emissário deu essa resposta a Pisístrato.
E Pisístrato mandou de novo o emissário insistir para que ele voltasse, dizendo desta vez que ele não sofreria nenhum tipo de perseguição. Será protegido a sua pessoa, será protegida a sua pessoa, seus familiares, seus bens, seu patrimônio. Não haverá nada contra você, mas volte para Atenas. E mais uma vez o general disse, não retornarei. E foi uma terceira embaixada. Pisístrato mandou dizer para ele que ele retornasse, que ele era um tirano benigno. E Alcibiades deu a resposta que passou a história. Eu vivi em Atenas na época de Péricles. Para mim, tirano nem benigno. É muito conhecida essa expressão dele. Tirano nem benigno. Tirano nem benigno. Essa reflexão me veio a propósito do emprego de sanção punitiva para proteção do meio ambiente. Eu penso que o meio ambiente, ou a proteção ao meio ambiente, é, sobretudo, uma questão de educação. Se as pessoas não forem educadas adequadamente para preservar os valores úteis à vida, todos os valores úteis à vida, todos os valores úteis à vida, qualquer valor útil à vida tem de ser preservado, não só o meio ambiente também, que é um valor útil à vida. Então, nós não alcançaremos, de modo algum, um equilíbrio funcionalmente eficiente. A repressão, qualquer repressão, nunca foi solução para nada, nem para crime. A solução é sempre, em toda a vida, a meu ver, a educação. Por isso, a criação de um Estado poderoso, repressivo, onipresente, policial, isso é o contrário da ideologia de proteção aos valores, inclusive aos valores do meio ambiente. A sugestão de um Leviatã pró-natura é extremamente inadequada. Nenhum Leviatã em nenhuma área da sociedade. Nenhuma prepotência, nenhuma arrogância, nenhum Leviatã, nenhum despotismo, nenhum déspota, nenhum tirano. Essa é a reflexão que queria fazer a propósito da disseminação indiscriminada das acusações de improbidade, confundindo frequentemente e a miúde a ilegalidade com a improbidade. O conceito de ilegalidade está hoje praticamente abandonado, porque tudo é improbidade. Se se comete uma ilegalidade, aquilo é improbidade, independentemente do resultado danoso que produza ou não e da intenção do agente em praticar aquela conduta. Eu penso que este momento, que é um momento ambientalista, eu sei que é um momento ambientalista, um momento verde, e é auspicioso que assim seja, mas não vamos esquecer que a proteção dos nossos valores não se faz com o recurso à força, com o recurso à violência, com o recurso ao terrorismo, com o recurso à bisbilhotice clandestina das nossas vidas. Esse é o grande risco que a sociedade corre quando se elege para proteger um determinado valor. E todos os demais valores ficam, digamos assim, secundarizados ou negligenciados em função daquele outro, e praticamente fica tudo sem limite. E como o fim é proteger aquele valor, tudo é permitido. Esse é o risco. Essa é a reflexão que queria fazer, e pedindo desculpas por ter invadido o tempo do ministro Benedito, que fará aqui uma palestra. O ministro Benedito é uma pessoa muito erudita, muito simpático, muito falante, carioca, então não precisa dizer mais nada, né? É uma pessoa afável, cordial, extremamente acessível e, sobretudo, amigo. E Vossa Excelência, ministro Benedito Gonçalves, tem a palavra, é uma honra para mim conceder a palavra a Vossa Excelência, tem a palavra para nos encantar com a sua erudição e as suas informações. Obrigado. Presidente, se quiser o tempo, Vossa Excelência, ficar com os 15 minutos, também não me oponho. Vossa Excelência tem o tempo que precisar, o tempo que quiser. Eu não caçarei a palavra de ninguém. Entendeu? Viu, ministro Coquina? O tempo que quiser. Eu recebi aqui um aviso que é 15 a 20 minutos. Eu não vou caçar a
palavra de ninguém. Está sabendo que o tempo é 20 minutos. Se quiser extrapolar, extrapole. Eu não cortarei nem a voz e nem a licença de ninguém falar. Seria uma atitude de Pisístrato. Benedito tem a palavra. Não corte, não. Ministro Napoleão, presidente dessa mesa de trabalho desse final da manhã, do qual cumprimento a mesa na pessoa de Vossa Excelência. Dou a saudação também aos magistrados aqui presentes e os demais que operam com essa ciência jurídica, não só ambiental, mas com todo o direito, em especial aos magistrados federais de primeiro e segundo grau da nossa Justiça Federal, que tanto abrilhantam os eventos, não só isso, como todos, promovidos pelo Centro de Estudos Judiciários desse Conselho. Agradeço essa oportunidade que está nos dando para a primeira sessão do STJ, que tem a jurisdição nas demandas que envolvem o direito público, em especial aqui no tema direito ambiental. Eu agradeço, então, essa oportunidade que nos foi dada pelo ministro Arnaldo Esteves Lima, diretor desse Centro de Estudos Judiciários. A nossa reflexão, como o tema foi proposto na programação, seria jurisprudência ambiental do STJ. Então, as brilhantes palestras que já antecederam e que virão nas pessoas do ministro Og nessa manhã e continuou para que à tarde, o ministro Sérgio Coquina, vão dar outros enfoques importantes ao tema. Eu trago só alguns julgados que vão refletir sobre questões processuais. A grande maioria, são pouquíssimos, devido ao tempo, envolve legitimidade para propor ações judiciais para a preservação ao meio ambiente. Uma questão de legalidade também de um órgão do Poder Executivo, no mesmo fim, que é o combate, então, à não preservação do meio ambiente. Então, passo primeiro o recurso, que é o RESP 994-881, que trata exatamente de uma questão de legalidade, que é a legitimidade do CONAMA para editar resoluções que visam a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. No que interessa ao ponto, nós veremos o item 2 da ementa, que a situação ali era essa resolução do CONAMA 303, estava questionando a sua legalidade, que visa prever a restrição ao direito de propriedade como aquele que delimita como área de preservação permanente a faixa de 300 metros medidos a partir da linha de pré-mar máxima. E o item 2 resolve a questão explicando que, pelo exame da legislação que regula a matéria, que são as leis 6938 e 81 e 477165 em vigor na época, verifica-se que possui o CONAMA autorização legal para editar resoluções que visem a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de parâmetros, definições e limites de área de preservação permanente, não havendo que falar em excesso regulamentar. Então, essas questões dessas legislações vêm através de diversas demandas judiciais, batem as portas do Judiciário Federal para tentar provar ou conseguir a ilegalidade desses atos para se poder, então, infelizmente, degradar o meio ambiente. Passamos agora o outro julgado, que é o regimental no RESP 1.312.668 da Paraíba. Aqui seria uma questão processual. Indaga-se: teria o IBAMA interesse de agir em ações que objetivam ordem judicial de demolição de imóvel construído
em área de preservação ambiental, nada obstante haver procedimento administrativo em trâmite. É um recurso especial que foi decidido monocraticamente da nossa relatoria contra o acórdão do Tribunal da Quinta Região, que no qual lá entendia que falecia interesse de agir do IBAMA, já que ele dispunha do processo administrativo para visar a demolição. A ideia desse acórdão é mostrar o seguinte: primeiro, sabidamente por todos nós, que o acesso à justiça não requer nenhuma forma de obstáculo, nenhuma iniciativa primeira de uma parte para depois irmos ao judiciário. Essa é a regra que nós conhecemos do artigo 5º, 35 da Constituição, que é o controle inafastável da jurisdição quando provocada. Mas a ideia desse julgado é mostrar que não se quer só a demolição, é muito mais que a reparação da degradação ao meio ambiente. Então, o item 1 da emenda, que ele resolve a questão com base em vários julgados nessa linha, diz: o IBAMA tem interesse de agir em ações que objetivam ordem judicial de demolição de imóvel construído em área de preservação ambiental, nada obstante haver procedimento administrativo em trâmite. O outro julgado também, questão processual, é o regimental no RESP 1.151.540, que é a indagação. Pode utilizar o instrumento da ação popular para a proteção ao meio ambiente? É esta indagação que vem nesse acordo responder. No item 1, diz: a Lei 4717 de 65 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio de ação popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público em suas várias dimensões, cofres públicos, meio ambiente e demais itens. Isso foi da relatoria do nosso mestre, doutor, inclusive o maior conhecedor, nós conhecemos, todos nós sabemos que é o ministro Herman Benjamin, e que nos é seguido na primeira sessão. Nós temos agora outra questão aqui, que seria uma questão de exigência de requisitos para conseguir uma autorização para utilizar uma área preservada. Nós temos aqui esse recurso, o recurso ordinário, ou recurso em mandado de segurança, 34494 de Mato Grosso, no qual se discute a legalidade da exigência por portaria, quase que é a mesma coisa da questão do primeiro recurso que nós analisamos, da apresentação da certidão de legitimidade da origem do imóvel rural para fim de concessão de licença ambiental única. O item 1, que esgota a matéria nesse RMS, diz, o item 2, aliás, que não se observa qualquer ilegalidade nessa portaria em razão da vinculação da expedição da licença ambiental única à apresentação desta certidão. Aí a base legal, porquanto o artigo 19, parágrafo 8º da Lei Complementar Estadual 38 de 95, que é o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, e os artigos 5º e 12A da Lei Complementar Estadual 214, também daquele Estado, autorizam o órgão ambiental a exigência de certidão que informe a respeito da área rural objeto do licenciamento, nada importando o nome que se dê a essa certidão. E, mais uma vez, vemos ações conjuntas do município, do Estado, da União e da sociedade na luta de preservação ao meio ambiente. E o último julgado é um conflito de competência também regimental, que é o conflito 1.118.023, daqui de Brasília, em que se discutia a competência para processamento e julgamento de ação
de proteção ao meio ambiente, quando a situação é de um rio que banha mais de um estado da federação. Fica em Brasília ou lá na cidade de Campos, no meu estado. Essa é a situação que esse rio Paraíba começa em São Paulo e vai atravessando o estado do Rio. E a degradação ambiental atingiria toda a extensão envolvendo os dois estados. E nesse conflito de competência, verificamos que no item 2, com base no julgado do STJ, pacificando o entendimento, diz que o artigo 93.2 da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, não atrai a competência exclusiva da Justiça Federal, da seção judiciária do Distrito Federal, quando o dano for de âmbito regional ou nacional. Conforme nossa jurisprudência, nos casos de danos de âmbito regional ou nacional, cumpre o autor optar pela seção judiciária que deverá ingressar com a ação. Vários precedentes fazem o julgado. E no caso específico diz, isso considerado e verificando-se que o Ministério Público Federal optou por ajuizar a ação civil pública na subseção judiciária de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, situada em localidade que também é possível de sofrer as consequências dos danos ambientais que se querem evitados, é nela que deverá tramitar a ação. A isso deve somar o entendimento de que a ratio essendi da competência para a ação civil pública ambiental calca-se no princípio da efetividade. Por isso que o juízo federal do local do dano habilita-se funcionalmente na percepção da degradação ao meio ambiente posto em condições ideais para a obtenção dos elementos que são conducentes ao desastre da Linde, e citando aqui vários julgados, mais uma vez, louvando do ministro Herman Benjamin. Essas 5 julgados que envolvem questão legalidade e questão processual de legitimidade, eu queria passar para os senhores, entre tantos outros, mas sabemos que eu não posso, apesar de Napoleão falar que todos falariam o tempo que quiser, eu fiz o contrário. Eu fiquei com 5 minutos e deixei 10 para dividir entre ministro Og e ministro Coquina. Muito obrigado. Bom, sequenciando as palestras, concedo agora a palavra ao ministro Sérgio Coquina para fazer a sua exposição. Senhor presidente, bom dia a todos. É uma honra poder participar, não é, desse encontro ao lado de colegas tão diletos, não só na mesa como na plateia, né? A gente colhe dessa oportunidade para rever sempre bons e especiais amigos. Um deles, aliás, se me permite, um desses amigos, na verdade, uma amiga, gostaria de dirigir a ela um cumprimento diferenciado. Estou me referindo à estimada desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com quem tive a elevada honra de, por muitos anos, frequentar o mesmo espaço dentro daquela corte araucariana, qual seja a 4ª Câmara Civil, em que Sua Excelência sempre desempenhou a judicatura com grande destaque e, por isso mesmo, tornando-se, aos olhos do Ministério Público do Estado do Paraná, instituição a que pertenci, aos olhos do Ministério Público, uma grande referência em nosso Estado. Seja muito bem-vinda a esta corte. Nós não tivemos oportunidade, não é, de conversarmos de maneira antecipada sobre os casos que aqui discutiríamos. A exemplo do que sucede com o ministro Og Fernandes, eu também sou novato, não é,
na casa, na primeira sessão, a primeira turma especificamente, e portanto, os poucos precedentes, né, que selecionei são precedentes que se louvam efetivamente em decisões de colegas que há mais tempo judicam, né, nesse tribunal. E por falta dessa conversa prévia entre nós todos, né, acabei percebendo que havia selecionado um dos precedentes que foi, com absoluta razão, aqui referenciado pelo ministro Benedito Gonçalves. Um precedente de minha relatoria, mas que, no entanto, se pautou exatamente, né, em caso anterior e idêntico de lavra de Sua Excelência. Eu me refiro ao caso de Mato Grosso, em que se pôs em discussão, né, a legitimidade de uma determinada exigência do órgão ambiental local, no sentido de que o interessado devesse, para fins de obtenção do licenciamento ambiental único, deveria esse interessado apresentar a certidão, né, de legitimidade de origem do imóvel, em relação ao qual almeja explorar economicamente suas atividades, com potencialidade de causar danos, né, ao meio ambiente. É um tema, ministro Benedito, né, que ressoa de grande importância, em que pese a discussão estar centrada em nível estadual. Né? Sabemos todos nós, e ontem, até na abertura do evento, se lembram disso, né? A ministra do Meio Ambiente, a ministra Isabela Teixeira, em dado momento, destacou a questão relativa ao modelo de licenciamento encampado pelo Brasil. Hoje, esse modelo ele se corporifica na Lei Complementar 140 de 2011 e se estabeleceu, desde logo, um certo debate, né, em relação a ele, principalmente no que tange a seu artigo 13, que fez uma opção, né, esse artigo, nele existe uma opção direcionada a que o licenciamento de atividades ele deva ser concedido em caráter único, sem possibilidade de sobreposição. Em outras palavras, né, a ideia é que não se exija licenciamentos dúplices ou mesmo tríplices, os 3 níveis políticos da federação. Tá? Então, cada instância, a instância municipal, a estadual, a federal, cada uma com a sua fatia de atuação e, portanto, exigindo-se da parte interessada um licenciamento numa única instância. Mas, mesmo assim, há dificuldades no tocante a esse aspecto, porque há situações limite, né, situações, de algum modo, enevoadas, que poderão sugerir, em casos concretos, a concorrência da exigência de licença por mais de uma instância. Até mesmo em nível de doutrina, a posição divergente. Eu recordo aqui o entendimento do professor Paulo Afonso Nemes Machado, para quem esse mito da unicidade de licenciamento é um mito que precisaria ser ultrapassado. Não é? Todavia, em que pese essa postura doutrinária, né, fato é que a lei posta, o regime tal como positivado na LC 140/2011, sinaliza, né, para o modelo da unicidade. E nesse caso concreto, que o ministro Benedito, né, com absoluta legitimidade, nos trouxe, né, tendo sido relator primário da hipótese concreta, ali também a discussão, não é? Ela versava sobre um possível conflito de legalidade, né? Discutia-se se seria possível, por meio de mera portaria, exigir-se documentos para além daqueles exigidos na lei estadual
de regência. Mas é óbvio, como bem decidido por Sua Excelência, que tal ilegalidade não se configurou, porque a exigência de uma certidão de legitimidade de origem, ela não desbordou, não é, do patamar legal. Na verdade, apenas cuidou-se de uma exigência efetivamente decorrente, né, da necessidade de se demonstrar a lisura da propriedade ou da posse em discussão, na medida em que, como órgão ambiental de Mato Grosso, alegou no caso concreto, né, havia ali, sim, pela experiência existente, né, nessa unidade da federação, havia e há muitos conflitos no sentido de existirem sobreposições de matrículas, por exemplo, né, o que faz com que haja essa exigência adicional que confira ao órgão ambiental a necessária tranquilidade, né, segurança para a expedição da licença ambiental assim solicitada pelo interessado. Né? De qualquer sorte, então, o ministro Benedito, né, me perdoe apenas pela intrusão, né, nesse mesmo caso aqui trazido por Vossa Excelência. Eu gostaria também, num segundo momento, de fazer alusão a um caso concreto em que a questão de fundo, também na mesma linha do ministro que me precedeu, envolve aspecto relacionado à legitimidade. Né? É notório que em nosso país, e a jurisprudência bem revela esse viés, né, em nosso modelo de justiça, às vezes, para se chegar ao enfrentamento da questão de fundo, a questão substancial, a questão de mérito, né, não raro a parte litigante defronta-se com muitas dificuldades, porque para se chegar ao enfrentamento da questão de fundo, né, antepõem-se questões processuais. E aí abre-se ensejo a essa discussão que passa pela compreensão de que o processo deveria ser compreendido pelo viés da sua instrumentalidade, de forma a que, o quanto possível, o processo não dificulte a resolução do caso concreto em seu mérito. Né? E, então, daí a percepção de que, sempre que possível, né, dever-se-á ter um olhar mais favorável ao atingimento da solução de mérito, em detrimento, né, de se privilegiar, né, a questão puramente processual. E esse caso que eu trago à colação, ele perpassou a seguinte indagação: pode a Defensoria Pública propor ação civil pública em prol, em defesa do meio ambiente? A discussão parece, de certo modo, singela, na medida em que, desde o advento da Lei 11.448, do ano de 2007, por força dessa lei, acrescentou-se no diploma-mãe da ação civil pública, né, que é a 7.347 de 85, acrescentou-se ao artigo 5º dessa lei um inciso, né, fazendo elastecer o número de colegitimados à propositura das ações coletivas. Então, desde essa lei de 2007, também as defensorias públicas foram guindadas à condição de legitimados disjuntivos para fins de se propor ação civil pública, em todas as frentes desenhadas na matriz constitucional, conforme deflui do artigo 129, inciso 3 da Carta de 1988. Nesse caso concreto, no entanto, o Tribunal de Justiça, no caso a demanda provém de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça, no sentido de compreender pela não legitimação ativa da Defensoria Pública, argumentou com base numa ADIM, uma medida cautelar dentro de uma ADIM tramitada no Supremo Tribunal Federal, argumentou que essa atuação da Defensoria Pública estaria
restrita às hipóteses em que ele viesse atuar como substituto processual de associação desprovida de meios necessários, não é, para o ingresso em juízo, com uma pretensão dessa ordem. Todavia, esse precedente posto ou retirado, né, essa compreensão retirada da DIN, ele acaba cedendo lugar, não é, à nova conformação do artigo 5º. O artigo 5º, quando vem, né, repito, para acrescentar no rol dos legitimados a instituição, a importantíssima instituição da Defensoria Pública, no seu âmbito federal, no seu plano estadual. E ao decidir esse caso concreto, também sob nossa relatoria, eu acabei me louvando num precedente, num precedente aqui do STJ, de lavra do ministro Arnaldo Esteves Lima, colega de nossa primeira turma, em que ele, com bastante agudeza, no corpo, na própria ementa de sua decisão, ele fez destacar a seguinte consideração, que me parece muito oportuna para esse caso concreto. Disse Sua Excelência, a Lei 11.448, de 2007, alterou o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. E nessa perspectiva, considerou o ministro Arnaldo que uma inserção dessa ordem, ela objetivou, antes de tudo, dar concretude ao artigo 5º, inciso 35, que consagra o princípio do amplo acesso à jurisdição. E nessa compreensão, assinalou o relator que, para afirmar a legitimidade da Defensoria Pública, bastaria o comando constitucional estatuído no artigo 5º, inciso 35, independentemente mesmo desse acréscimo que se fez no rol dos colegitimados do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Eu, particularmente, sou daqueles que vê com muito bons olhos, toda possibilidade de se elastecer o rol de legitimados que viabilize sempre mais essa ponte para o acesso à jurisdição. Então, nesse sentido, acolhemos recurso especial da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para averbar, no caso concreto, sua efetiva legitimação para a propositura dessa demanda. E eu só fecharia aqui, rapidamente, em atenção também à exigência, à exiguidade do horário, acrescentaria uma última situação concreta e que possivelmente até talvez já tenha sido objeto de colocação por colegas que nos antecederam, e se isso aconteceu, peço escusas antecipadamente. Por mais que estejamos já diante da plena vigência do novo Código Florestal, Lei 12.651, do ano último, do ano que passou, esse código, precedido de acaloradas discussões e que ganhou contornos de uma discussão desmedidamente polarizada, de um lado ruralistas, de outro lado ambientalistas. A mim me parece até que os dois setores, evidentemente, têm sua fatia de interesses legitimamente defensável. Cabe-nos, seguramente, nesse contexto de debate, cabe-nos harmonizar essa diferença de interesses, essas situações, essas posições aparentemente antagônicas. Mas em que pese, como dito, estejamos já sob a égide de uma nova legislação florestal, fato é que esta Corte ainda continua, e deverá continuar por algum tempo, tendo de proferir decisões
ainda à luz do Código revogado, a Lei 4.771/65. E um dos temas que de forma recorrente comparecem a esta Corte diz respeito à obrigatoriedade ou não da verbação da reserva legal. Ao tempo do Código anterior, essa verbação fixada lá em 20%, no mais das vezes, os casos que aqui chegam, e o que acende o debate, no caso concreto, e esse que tenho aqui, passa exatamente por esse questionamento, diz respeito às situações em que a área em questão, ela já foi, entre aspas, herdada pelo novo adquirente, desmatada. E aí o que se coloca em discussão, puxa vida, mas eu adquiro uma área já degradada e mesmo assim vai-se impor, vai-se impor a mim a obrigação de ter de promover a verbação daquilo que não existe? E o posicionamento do tribunal, do STJ, tem sido muito claro. Não se trata de impor a verbação em relação ao que não existe do ponto de vista visual, físico. Trata-se antes, sim, de uma imposição legal. A verbação ela precisa estar presente no respectivo registro imobiliário, e a circunstância de inexistir naquele instante o material florestal, a vegetação, isso de forma alguma terá o condão de exonerar o atual proprietário da obrigação de recompor essa cobertura. Então, para além de se determinar a verbação da reserva, impor-se-á ao proprietário atual o dever de reflorestar essa porção, objeto da reserva legal. E, evidentemente, por se tratar essa obrigação, como de há muito sedimentado nesta Corte, por se tratar de uma obrigação que se reveste de cunho propter rei, uma obrigação que acompanha o imóvel, nada tendo a ver com o proprietário, se é o atual ou anterior, mas o atual, ao adquirir a área, sabe que terá efetivamente de submeter-se aos padrões normativos que regem a situação concreta. Então, essa foi uma situação concreta que aqui chegou, em que também o Tribunal de Origem havia placitado a pretensão do proprietário atual, dizendo, olha, se você adquiriu a área já desmatada, não se pode obrigar a que você recomponha a vegetação concernente à reserva legal. Essa foi a compreensão da decisão recorrida e que mereceu, portanto, a devida reforma nesta Corte. Então, eu me permito agradecer a todos pela gentil atenção e fico circunscrito a esses poucos precedentes. Muito obrigado, senhor presidente, um bom dia a todos. Passo a palavra agora para o ministro Roque Fernandes, para a sua exposição. Bom dia, são 12h25, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Estamos assim nesse intervalo entre amanhã e a tarde de um 10 de dezembro. E essa data é muito importante para a humanidade. Acho que poucos lembram que foi em 10 de dezembro de 1948 que foi assinada a Convenção Internacional pela ONU dos Direitos Humanos, Direitos das Pessoas. Foi há exatamente 65 anos em que se estabeleceu de forma praticamente universal de que todos os direitos são iguais, todas as pessoas são iguais em direitos. Então, está lá no artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos. E desse princípio de igualdade parece lastrear todo o direito.
Faço essa introdução para lembrar e para dizer aos meus eminentes colegas aqui, juízes, desembargadores, meus amigos do Superior Tribunal de Justiça, professores, juízes que estão aqui, de que, sendo uma data assim tão importante, coube-me, pensei em estabelecer, travar uma conversa com os senhores um pouco distinta do tema que foi proposto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e até por isso pedi ao ministro Napoleão, que preside essa mesa, para me deixar por último, porque a visão jurisprudencial do STJ, vista aqui nessa manhã, praticamente encerrou com as palavras do ministro Kukina. Eu não vou falar sobre a jurisprudência. Eu vou falar alguma coisa sobre a preocupação com o rumo da legislação e da jurisprudência em torno do tema meio ambiente. Uma das razões é porque eu sou, a exemplo do que falou o ministro Kukina, eu sou um novato na turma de Direito Público. E, mais que novato, eu sou o Benjamin, não o Herman Benjamin, que é inigualável e que ninguém poderá ser comparável. Eu sou o Benjamin no sentido que sou o mais jovem na turma, ainda que um dos mais velhos dentro do âmbito da seção. Isso me dá a vantagem de solicitar uma licença ambiental, ministro Benjamin, de tratar esse tema de uma forma um pouco mais distinta, até porque, sendo novo nessa turma de Direito Público, ainda não estabeleci nenhuma decisão. Em outras palavras, na área de direito ambiente, não está preclusa a minha capacidade de fazer uma bobagem jurisprudencial, de modo que vou tratar o ângulo do meio ambiente sob um enfoque um pouco distinto. A primeira preocupação que me dá esse tema, seja em relação à legislação, seja em relação à jurisprudência, é a visão de que meio ambiente é uma garrafa lançada ao mar com uma mensagem. Talvez várias garrafas com várias mensagens, por alguém sobrevivente da realidade que nos comporta e, às vezes, nos conforta. O que diz a mensagem contida nessa garrafa, se ela é boa, se ela é má, é o que nós hoje estamos a viver e a estabelecer. Essa mensagem vai sendo escrita a cada dia, a cada momento, a cada instante em que nós, como, por exemplo, hoje, acordamos e olhamos o noticiário e vemos o seguinte, noticiário do dia. Houve 2 incêndios hoje numa favela no Rio e numa favela de São Paulo. No Rio de Janeiro, o Instituto dos Advogados dos arquitetos emitiu um parecer contrário ao estabelecimento de uma cidade ou uma vila, um povoado, construção, edificação, naquele local onde o Papa iria fazer a missa e não foi porque estava alagado. Finalmente, observa-se que, desde ontem, enchentes no interior baiano, desenvolvidas, colocou pessoas fora de sua casa, do seu domicílio, e estabeleceu mais uma tragédia dessas anunciadas no meio ambiente. É nesse contexto que me parece que a Declaração de Direitos Humanos mais e mais se atualiza, porque estabelece a dignidade humana como um princípio que enfecha qualquer outro valor, como diria Canutilho. E se assim pareceu-me interessante tocar aqui
uma análise da questão ambiental a partir da legislação, com uma leitura feita por um estimado, valoroso constitucionalista brasileiro, pernambucano, professor daqui da Universidade Federal, aqui, da Universidade de Brasília, que é o professor Marcelo Neves, que tem um trabalho muito interessante. Sua tese, sua doutrina constitucionalista se baseia muito no exame da Constituição e do que ele chama legislação simbólica. E o que é legislação simbólica, resumidamente, sem o brilho do professor Neves, por óbvio? É uma legislação que estabelece e confirma valores socialmente interessantes e que, num determinado momento da vida da espécie humana, colocou aqueles valores como algo fundamental, algo fundante. A legislação simbólica estabelece uma demonstração da capacidade do Estado em formular hipóteses menos normativas jurídicas e mais, no dizer dele, simbólica, de que o Estado está presente para a solução do conflito. E, finalmente, que essa legislação simbólica estabelece uma fórmula de compromisso que é um compromisso meramente dilatório, isso é, não se resolve as questões colocadas socialmente, apenas prorroga-se, dilata-se. Como diria o Marquês de Lampedusa, se queremos que as coisas continuem como são, que a façamos de forma diferente, não é? Mudar para ficar igual. O perigo dessa legislação simbólica, a meu ver, é que ela estabelece, e, aliás, não é só ao meu ver, né? O tema sistematizado tem esse conteúdo, pelo professor Marcelo Neves. Ela tem uma função político-legislativa. É como se, e é assim, o Estado dá uma resposta, o legislador atua, e cabe a nós, juízes, ao proceder a uma interpretação dessa norma, dar uma efetividade jurídica e não meramente simbólica dessa legislação. Cumpre indagar do que se falou aqui nessa manhã. Nós estamos diante de uma análise da formulação de legislação simbólica versus legislação normativa jurídica. Estamos, no país, diante de uma formulação política que seja meramente para inglês ver. Do que se falou aqui, dos trabalhos que o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência brasileira está a efetivar, não me parece que seja no nosso campo, no campo desse tema direito ambiental, que tenhamos uma legislação de cunho meramente simbólica, com um perigo muito grande, se nós entendermos de forma diferente. É que, enquanto uma norma de direito penal, por exemplo, com esse conteúdo simbólico, e o caso típico de última norma penal com conteúdo meramente político, a famosa legislação sobre álcool, sobre o uso do álcool ao volante, uma questão que a sociedade solicitava uma resposta mais efetiva, e que, num determinado momento, o legislador veio e estabeleceu requisitos numa lei, conteúdo processual, conteúdo penal, requisitos para os quais a caracterização da embriaguez necessitava de certa prova pericial, obrigando a um entendimento de que essa prova, ou não a esse entendimento de que essa prova pericial haveria de ser feito em detrimento de garantias constitucionais tão ao sabor do ministro Napoleão e tão do interesse de todos nós aqui,
que morejamos com direito. Esse é um exemplo típico de uma legislação que veio para dizer, temos uma resposta, pouco importa o que essa resposta vai significar. Tanto assim foi que a lei, afinal, foi modificada. O que nós estamos a conduzir no tratamento da interpretação jurisprudencial da legislação do meio ambiente, embora, repetindo, a minha natureza ainda pouco afeita ao tema, é de que, em primeiro lugar, estamos a lidar com um problema e com questões cujo limite, diferentemente de uma norma penal, é um limite de alcance tão grande quanto a própria terra. Direito ambiental não respeita territorialidade, não respeita soberanias, num sentido mais lato, tanto que a própria Constituição Federal estabelece, nesse tema, o vigor dos tratados internacionais. Direito ambiental não estabelece sequer geração, sequer a possibilidade de legislarmos pensando no nosso próprio umbigo. Havemos que pensar nessas garrafas que lançamos ao mar, no futuro. Quem irá recolher essas garrafas, eventualmente, pode ser uma geração seguinte à nossa. Quer me parecer, então, que a preocupação do jurista, que também exerce a atividade profissional, que é o operador de direito no dia a dia, a par do trabalho efetuado pelo Legislativo e pelo próprio Executivo, é se estabelecer, se situar diante de uma legislação que tem este alcance, que tem sentido, que é o sentido da dignidade humana, mais que qualquer outra regra, e que não possui, ao meu ver, como prevalecente um caráter meramente simbólico. Sim, um espectro de juridicidade e normatividade que nós temos como aplicadores dessa regra, temos que respeitá-la, porque, na frase do Dworkin, as leis são para proteger a igualdade e, inevitavelmente, envolvem limitações de liberdade. É certo que essa igualdade que nós temos que fixar em torno desse tema na aplicação do direito ambiental é uma igualdade que transcende o próprio direito de liberdade humana. Eu concluo esse breve pensar, esse breve olhar em torno das preocupações com o direito positivo brasileiro na área do meio ambiente, com um texto do Beto Guedes. Nós vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Com isso, parabenizando ao ministro Arnaldo, ministro Benjamin, todos que estão aqui a organizar esse evento, eu termino as minhas palavras. Muito obrigado pela atenção. Bom, como se viu pela exposição dos 3 eminentes ministros, esses temas ambientais são sempre temas transcendentes, muito expansivos e envolventes de reflexões das mais diversas ordens de naturezas, que somente os filósofos como o ministro Hermann podem tratar com percussiência. Portanto, qualquer olhar sobre esse tema, sobre esses temas, é um olhar breve e incompleto, um olhar que sempre deixa muito a desejar,
porque os desdobramentos são imprescindíveis e são inumeráveis. Eu agradeço a presença de todos vocês, e em particular dos 3 ilustres e eminentes ministros que aqui lançaram as suas observações, e poderia, para encerrar essa minha participação, dizer que sobre este tema se pode dizer o que São João disse no último versículo do seu Evangelho sobre as maravilhas que Jesus realizou. Disse o evangelista São João que, se fosse escrever tudo o que ele havia realizado, nem todos os livros do mundo comportariam essa narrativa. Eu tenho a impressão que o direito ambiental tem, de certo modo, essa dimensão infinita. Se for dizer ou escrever tudo a respeito dele, talvez nem todos os livros comportem, e nem todas as audiências esgotem, e nem todas as atenções e inteligências abranjam completamente toda a sua inteira complexidade. Eu agradeço mais uma vez a todos e passo a palavra para o cerimonial, que tem uns avisos e umas informações a dar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Embargador Federal Mairan Gonçalves Maia Júnior, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Boa tarde a todos. Em razão da possibilidade do comparecimento da presença dos ministros Arnaldo Esteves e Herman Benjamin, os quais encontram-se em sessão de julgamento, fui honrado com a incumbência de encerrar este seminário realizado no âmbito do Conselho da Justiça Federal nesses 2 dias, na segunda e nesta terça-feira. Eu gostaria tão somente de destacar a importância da realização desse evento, pois foi reunida pela primeira vez magistrados da Justiça Federal e Estadual, representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, procuradores do Estado, advogados, professores e especialistas em direito ambiental, bem como oportunizada a participação das associações que lutam pelo direito ambiental, pela preservação do direito ambiental. É importante destacar o aspecto não apenas teórico, que foi enfatizado durante as manhãs, como também a preocupação com questões de natureza prática, efetivadas por meio da realização das oficinas. Oficinas não apenas especializadas, mas também que permitiram a participação de profissionais das mais diversas áreas, magistrados, professores, representantes do Ministério Público, como eu falei, permitindo com que o conhecimento de cada um e a especialização da vivência de cada um contribuísse para o sucesso desse evento. Em especial, deve-se destacar, por justiça, a presença dos nossos conferencistas nacionais e internacionais e o estudo realizado, em particular no painel desta manhã, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois todos nós sabemos da importância que o Superior Tribunal de Justiça tem no sentido da uniformização e da fixação de critérios para o Poder Judiciário e para todos os aplicadores do direito em nosso país. Gostaria também de registrar que esta foi a primeira vez em que este congresso foi feito a um público previamente selecionado, a um público convidado, razão pela qual todos nós devemos nos honrar de estarmos aqui participando, não tendo sido aberto ao público. E a presença maciça que pudemos verificar na manhã de ontem justifica a realização de eventos desta grandeza. Eu queria, a pedido da organização, informar que, em virtude da impossibilidade prática, por muitos já estarem retornando às suas residências, os enunciados elaborados pelas comissões não serão apresentados aqui neste painel final, mas serão divulgados por meio dos sites após a sistematização e coordenação a ser feita pela comissão organizadora do evento. Inicialmente, serão disponíveis no site do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, bem como da AMB e da Associação dos Juízes Federais,
E eu faculto também aquelas associações, os representantes dos Ministérios Públicos Federal e estaduais que desejem divulgar, basta entrar em contato com a organização para que o material seja remetido para o trabalho entre os seus profissionais. Posteriormente, esses mesmos enunciados serão objetos de publicação na Revista de Direito Ambiental. Eu queria, neste momento final, e fazendo o encerramento formal desse evento, destacar a importância da discussão das questões de direito ambiental, não apenas por nós, que já estamos há algum tempo no exercício da profissão, como também estimular essa preocupação no ambiente acadêmico das universidades, nas escolas de magistrados, nas escolas dos ministérios públicos, das procuradorias, para que essa consciência do trato científico, do trato específico das questões ambientais, possa ser cada vez mais aprimorada e aprofundada e tratada com a seriedade que a questão merece. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer os coordenadores, em especial os ministros Arnaldo Esteves e Herman Benjamin. Hoje, pela manhã, cada um procurou atribuir ao outro a realização do evento, mas eu creio ter sido uma espécie de litisconsórcio necessário. O evento não teria acontecido sem a necessária participação de ambos. Eu não creio que pudéssemos imaginá-lo sem a presença e sem o trabalho do ministro Arnaldo e sem a presença e sem o trabalho do ministro Herman Benjamin. Então, a eles, creio que em nome também dos participantes, transmito os parabéns pela organização e pela realização do evento. Cumprimento também, em nome dos organizadores, pois assim me foi pedido, os expositores, os presidentes e relatores das oficinas, pois sabemos que esse é um trabalho árduo, é um trabalho de dedicação, coordenar e procurar compatibilizar as muitas ideias que são apresentadas em grupos. E, em especial, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos os senhores, de todas as senhoras aqui nestes 2 dias, pois creio que, sem a participação ativa e efetiva de todos, este evento não teria tido o sucesso de realização e não teria o resultado que ora se apresenta com tantos enunciados elaborados de uma forma, digamos assim, tão participativa e científica, pelo que posso falar dos 2 dias que participei nas 2 oficinas. Eu gostaria de cumprimentar e de desejar que esse tenha sido o primeiro Congresso Internacional de Direito Ambiental, augurando que no futuro venha a se realizar o segundo e que os frutos e o resultado deste trabalho se perpetuem e possam aprimorar a nossa jurisdição, o exercício do Ministério Público, a atividade da advocacia e também fazer com que nós tenhamos um meio ambiente mais cuidadoso, mais protegido, mais, digamos assim, presente na nossa própria vida, em especial quando a gente olha a realidade brasileira e verifica a Amazônia, e eu vi a preocupação de muitos colegas da Amazônia que aqui participaram, e a gente sente que a Amazônia ainda não merece, aliás, ainda não tem a atenção que merece pelas nossas autoridades, e devemos nos dedicar a estudar com mais detalhe e afinco essas questões, pois muitas vezes a gente percebe que os estrangeiros têm uma atenção redobrada, um cuidado maior que a Amazônia do que muitas autoridades brasileiras. Esse é um aspecto que a gente não pode deixar de enfatizar e tem que estar preocupado, porque, na verdade, também na Amazônia está o nosso futuro, porque é lá que está a reserva de água do mundo, sem contar com as reservas que estão no subsolo, ainda por nós desconhecidas. Então, em nome de toda a organização, eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que, como participantes, como expositores, como relatores, como presidentes e como palestrantes, e também como organizadores, e também eu estendo esses cumprimentos aos funcionários, aos funcionários do Conselho da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça e todos aqueles demais que participaram da organização e da realização deste evento. A todos eles, meus cumprimentos
e meus agradecimentos. E tenho a honra, então, de declarar formalmente encerrado o Congresso Internacional de Direito Ambiental, realizado pelo Conselho Superior, pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, e apoiado por todas aquelas instituições que foram apresentadas aqui no primeiro dia. Boa noite já, boa tarde ainda a todos, e bom retorno à casa, e bom trabalho. Muito obrigado.